Bem-vindo à Escola da Fé Online. Estamos chegando hoje para a nossa terceira aula. Sim, estamos na terceira aula e se você está chegando agora, você precisa assistir as outras aulas que são a sequência dessa, né? Que é a primeira aula, o que significa a palavra igreja. A segunda aula, que é uma aula maravilhosa. Será que realmente eu sou a igreja? E hoje a gente vai falar nessa terceira aula sobre o poder da igreja. Sim, o poder da igreja. Será que realmente a igreja é poderosa? Será que a igreja tem um poder limitado ou um poder ilimitado? Então, todas essas perguntas vão ser respondidas nessa aula e a gente vai crescer mais. Vai crescer mais em conhecimento revelado da palavra de Deus. Vamos entender o que é o poder da igreja. Vamos entender também hoje o mistério de Cristo. Talvez você já ouviu essa palavra. O que é um mistério de Cristo? Hoje também a gente vai entender. Vai ser uma aula maravilhosa. Então eu falo para você agora como um conselho. Larga tudo. Deixa o WhatsApp de lado, deixa as preocupações da vida, se conecta aqui, fique prestando atenção, porque esses 20 minutos vão com certeza transformar a sua vida. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí, coloca a sua Bíblia do lado, seu caderno de anotação, porque o nosso texto hoje está lá em Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Como as demais aulas, somente da segunda aula, né? Eu não estou botando versículo aqui embaixo, para que você possa ler na sua casa, você possa participar junto conosco. Então pega a sua Bíblia, coloca do lado, vai aparecer aqui embaixo, Mateus 16, 18, para você que não conseguiu estava pegando a Bíblia, mas vamos lá, porque com certeza vai abençoar a sua vida. Então, repetindo, Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, diz assim: E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Então, para a gente começar a entender hoje, e a gente leu, né, esse mesmo capítulo na nossa primeira aula para a gente entender o significado da palavra igreja. E hoje, nessa mesma expressão, Jesus está falando para Pedro, olha só, eu vou edificar a minha igreja conforme aquilo que você falou agora, Pedro, que Pedro fala aqui não por carne nem por sangue, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou edificar a minha igreja e aqui vem a chave de hoje. E as portas do Hades não poderão vencê-las. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja vencedora. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja vencedora. Por quê? Porque no momento que Jesus fala isso, ele está falando as portas do Hades. O Hades aqui, ou até mesmo o Hades aqui no grego, ou Sheol, no Antigo Testamento, está se referindo ao lugar dos mortos. E essa mesma, não somente o lugar dos mortos, mas essa mesma palavra também está apontando para quê? Para o inferno. Em algumas versões vão até estar o inferno. Eu estou com uma outra versão aqui que já vai estar inferno, aqui na NVI, que eu estou lendo, sempre leio aqui na NVI. Vai estar o que? Hades, né? Que James também vai estar Hades. Mas esse Hades aqui é o lugar dos mortos e ele vai estar se referindo a quê? Ao inferno. Jesus utiliza essa mesma palavra naquela história do Lázaro e do rico. Do Lázaro e do rico, não sei se você se lembra, está lá em Lucas 16, ele vai usar a mesma. E ele foi para o Hades e o outro foi para o seio de Abraão. Então aqui o Hades, no pensamento judaico, estava muito ligado ao lugar dos mortos. Só que esse lugar dos mortos, que é um lugar sofrido, também, né, tem também o significado do inferno. Então, esse mesmo versículo fica aqui como? As portas do inferno não poderão vencer o que? A igreja do Senhor Jesus. Então, o que acontece? O inferno pode tentar, o inferno vai fazer de tudo, porque a gente sabe que o diabo é assim, o diabo é o que? Incansável. 1 Pedro capítulo 5 vai falar que ele ruge como um leão, tentando tragar aqueles que são filhos, aqueles que são filhas de Deus. Ele pode até tentar, mas existe o que? Uma autoridade sobre a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, o que? Que não vai conseguir vencer a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus tem uma autoridade, tem um poder, e a igreja de Jesus é o que? Ela é invencível.
Essa é a igreja de Jesus aqui na Terra. E nós já sabemos, conforme as outras aulas e conforme a palavra de Deus, que a igreja de Jesus é o quê? É o corpo dele. Então eu sou uma parte do corpo, você que está me assistindo é outra parte do corpo. Nós fazemos o quê? Fazemos parte do corpo de Jesus, que é o quê? É a sua igreja. E o inferno não pode. O inferno de nenhum modo pode vencer a igreja. Mas você pode estar aí falando assim, mas pastor, às vezes parece que o diabo vence a igreja de Jesus Cristo. Mas não é bem assim. Na verdade, o diabo não vence. É porque a igreja de Jesus não se levanta e não se posiciona como vencedora. Muitos de nós que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, a gente não tem essa mentalidade aqui. Essa mentalidade que, porque somos a igreja de Jesus aqui na terra, somos o corpo dele, somos o quê? Uma igreja vencedora. E por essa falta de conhecimento, o que o diabo atua? Atua dizendo, não, a igreja de Jesus Cristo, ela não é vencedora. Em alguns momentos, parece que a igreja de Jesus perde. Em alguns momentos, para muita gente, não, a igreja de Jesus perdeu o território aqui, perdeu o território ali, a igreja de Jesus acontece isso, aquilo, não. O DNA da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, o quê? É de vencedora, é de vencer. Isso acontece também nós, como corpos individuais, membros individuais, fazemos parte de um corpo, mas também somos individuais, não individuais separados, como na segunda aula, dizendo que a gente é igreja e não quer na igreja, mas também o que é a nossa posição como vencedor. Nós andamos aqui na terra o que? Na vitória de Jesus Cristo na cruz. Por quê? Jesus triunfou sobre o mal. Então nós andamos o que? Nessa vitória. E a igreja de Jesus, ela tem um DNA, uma mentalidade de vencer. O inferno vai tentar, mas a igreja de Jesus, ela é vencedora. Mas agora quando eu falo da igreja, nesse sentido, é a igreja mesmo universal. Ela precisa que se levantar nessa posição. A posição de quê? De vencedora. Posição que o inferno pode até vir, mas ele vai ser derrotado. Porque a igreja de Jesus Cristo é do que? Ela é vencedora. Mas não para por aí, porque no versículo 19 vai começar a falar sobre o quê? Sobre as chaves. E quando a Bíblia fala de chaves aqui, Jesus está falando de chaves, a gente sabe muito bem que a chave é o quê? Ela abre ou fecha. Se por acaso parece um exemplo bobo, mas se você deixar a porta da sua casa aberta, vai entrar tudo, vai entrar vento, vai entrar sujeira, vai entrar tudo. Se você fechar, vai limitar aquilo que vai entrar na sua casa, ou no seu carro, ou no seu negócio. E aqui, Jesus está falando não de uma chave terrena, não de uma casa ou de um carro terreno, não. Ele está falando da chave dos reinos dos céus. Então, quando Pedro fala essa revelação do que é a igreja, que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer, no versículo 19 vai falar que para a igreja, Jesus deu as chaves do reino. Para a igreja, Jesus deu um acesso, abriu a porta para o quê? Para o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, se você está anotando aí, eu quero que você anote aí na sua casa que para a igreja existe o quê? As chaves do reino de Deus. O que são essas chaves? Em primeiro lugar, essas chaves são para que as pessoas possam ser o quê? Salvas por Jesus Cristo. Isso mesmo. Eu lhe darei a chave dos reinos. Por quê? A partir da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra, a igreja abre a porta, não somente física, mas uma porta espiritual e, claro, consequentemente física, para quê? Para que os perdidos possam ser salvos, possam ser cuidados e para que todos possam, todos que querem, possam viver com Deus para sempre. Então, para a igreja, Jesus deu a chave, dizendo só, tá com vocês agora a chave. Abre essa porta, porque essa porta vai abrir para que pessoas possam receber o Evangelho de Jesus Cristo. E, consequentemente, vai acontecer o quê? Quando eu abro essa porta, tudo vai ser ligado na terra, como é desligado nos céus. Então, para a igreja, existe uma chave que liga no céu, que desliga no céu. Para você entender melhor isso, algumas pessoas, eu sempre gosto de falar isso, porque algumas pessoas acham que chegaram na igreja, elas estão o quê? Eu entrei na presença de Deus. Ou, quando oraram, eu entrei agora na presença de Deus. Mas não é por aí. Por quê? Eu canso de falar isso para que você possa entender. Nós vivemos na presença de Deus. Só que, durante o dia, a gente vive nessa presença, mas às vezes a gente se desliga dessa presença, não está
conectado a essa presença, mas isso não quer dizer que a gente saiu da presença, porque se você sair da presença de Deus, o diabo acaba contigo. Você entrar e sair é como se vivesse uma vida dupla, isso mesmo. Antes da igreja, eu tenho uma vida dupla, eu vivo na carne e eu entrei na igreja. Não, agora eu estou na presença de Jesus, não posso fazer nada de errado. Não existe essa dualidade, eu não tô, não. A gente é uma pessoa só, a gente vive nessa presença. Mas em momentos da vida, ou durante um dia, a gente fica o quê? Desligado. Quantas vezes nós ficamos desligados e acontece a situação, caramba, eu não lembrei o que Deus falou, daquilo que eu recebi de Deus, porque a gente está desligado, mas a gente está na presença de Deus. E aqui, quando Jesus fala que as chaves vai ligar e desligar, dizendo que a igreja de Jesus, que é o corpo dele aqui na terra, precisa estar o quê? Ligada em Jesus. Porque quando ela está ligada em Jesus, é um canal direto, é um canal de bênção, é um canal de fluir de Deus, é um canal da bênção de Deus. Eu quero te dar um exemplo disso. Eu tenho certeza que você já teve momentos em cultos na igreja que a igreja toda estava ligada. E quando a igreja toda ligada, parece que era um fluir, estava direto. Era algo maravilhoso, como Jacó, que ele teve aquela visão dos anjos subindo e descendo, que é um canal direto. Por quê? Porque todos estão ligados em Jesus, então é um canal direto. Porque Jesus deu para a igreja o quê? Essas chaves. Olha só, se vocês ligarem, vai vir um fluir, vai vir um operar de Deus, mas para isso, como um botão, precisa ligar. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a partir de hoje para a gente se ligar em Jesus, se ligar naquilo que Jesus tem para nossas vidas. A gente que está na frente, né, conduzindo culto, pregando, cantando, orando, fazendo qualquer coisa na frente, a gente tem essa tarefa, né? A gente sempre tem essa tarefa de ligar as pessoas a se conectarem com Deus, porque ali vai vir um fluir maravilhoso. Então, para a igreja, Jesus deu essas chaves. E por causa dessas chaves, o inferno não pode o quê? Prevalecer. Mas a gente vai continuar e a gente já entendeu que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus, a igreja é vencedora, mas tem algo a mais. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Vamos lá em Mateus, capítulo 18? Glória a Deus, porque Deus é bom demais. Vamos lá em Mateus, capítulo 18. Estou aqui em Efésios. Deixei preparado, mas eu vou aqui na Bíblia mesmo, fica mais fácil. Mateus capítulo 18. Mateus, estava em 16 aí, você que estava com a sua Bíblia aberta, é só ir para o lado. Mateus capítulo 18, versículo 17. Mateus capítulo 18, versículo 17. Diz assim, vamos lá. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate ele como pagão ou publicano. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado que nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra, também terá sido desligado no céu. Também eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está no céu. Por onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. Novamente aqui, Jesus está se referindo à igreja. Claro que a partir do versículo 15, se você for ler, vai falar sobre como a gente pode resolver os conflitos na igreja. Eu não quero falar disso agora, a gente vai falar na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas aqui todo o contexto é o quê? É a igreja, é a eclésia. E aqui nesse momento, Jesus fala assim, ó, novamente, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E aqui tem uma chave, que é o versículo 20, que você conhece muito bem, que muitas pessoas usam esse versículo quando está vazio. Gente, quando tiver 2 ou 3, em nome de Jesus, Deus está aqui, gente, só porque a gente está em pouco número. Muita gente usa esse versículo quando o culto está vazio. Mas não esse versículo não é para ser aplicado em culto vazio. Esse versículo aqui é uma chave mostrando o quê? Que quando a gente se reúne 2 ou 3, novamente, se lembra das primeiras aulas? A igreja, sempre no contexto de igreja no Novo Testamento, sempre está falando o quê? De mais pessoas, de reunião. Por isso que no versículo 20 mostra assim, se tiver 2 ou 3 reunidos. No português e até no original, aqui está o quê? No plural, não tá? Se tiver uma pessoa no nome de Jesus, claro que nós, individualmente, na nossa casa, a gente está lá, nós e o Espírito Santo de Deus, oramos a Deus e buscamos. Mas aqui o quê? É o contexto de igreja. Dizendo o quê? Pois aonde tiverem reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que Jesus está aqui no meio deles? Porque foi ligado o canal.
os 2 ou 3 estão ali no nome de Jesus, como igreja de Jesus. Então o quê? O canal tá ligado, acendeu a luz, então o fluir vem, a glória de Deus vem, renovo vem, bênçãos vem, milagres vem, sobrenatural vem. Por quê? Existe 2 ou 3 no nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você hoje. Claro que dentro da igreja estamos no quê? No nome de Jesus. Mas fora das 4 paredes, quando você se reúne, eu quero fazer uma reflexão com você. Você está lá no nome de Jesus ou no nome das conversas soltas, no nome de outra coisa? Entenda uma coisa, fora das 4 paredes, você também é igreja. E nós, como irmãos, às vezes nos reunimos fora das 4 paredes, do local onde a gente faz o culto. Mas nesse momento, o que mais você tem falado com seus irmãos, com suas irmãs? É sobre Jesus? Jesus está no meio dessa conversa ou essa conversa é uma conversa onde Jesus não está? Por que eu estou falando disso? Porque se você colocar Jesus, o nome de Jesus, ligar, eu tenho 2 termos, não estou na 4 paredes, estou na minha casa tomando um café com o João e a Maria. O que eu estou fazendo lá? Eu estou no nome de Jesus? Jesus se faz presente, porque você está conectando, está reunido ali. Claro, você não está colocando isso no lugar de um culto presencial, mas você está ali. Só que, infelizmente, muitas pessoas se reúnem, não no nome de Jesus, mas no nome de fofoca, no nome de falar mal dos outros. Isso não é de Deus para a igreja de Cristo aqui na Terra. A igreja de Cristo aqui na Terra não foi feita e não foi formada por Deus para fofocar. Isso mesmo. Eu vou falar mais disso na próxima aula, mas a igreja de Cristo não está reunida na Terra para fofocar, para falar mal de pessoas, não. A igreja de Jesus está aqui nessa Terra, foi formada por Deus para que a gente tudo que a gente possa fazer no nome de Jesus. E quando a gente faz tudo no nome de Jesus, a gente liga a tomada. E quando a gente liga a tomada, o sobrenatural acontece. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Muitas pessoas sempre falam assim, não fala para a igreja para orar por essa situação, não. Eu fico com vergonha, já vi tanto isso. Mas olha que princípio maravilhoso da palavra. A igreja reunida no nome de Jesus, o fluir vem. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu quero que você tenha essa experiência. Sabe aquele momento que acontece alguma situação com um irmão querido da nossa igreja? E alguma situação que a vida é assim, né? Infelizmente acontece situações, momentos, não permanece, mas momentos, e a gente no meio do culto se reúne para orar pelaquela pessoa. O sobrenatural acontece. Você se lembra de um caso desse? Você já percebeu que toda vez acontece algo? O irmão João perdeu um ente querido, ou o irmão João, sei lá, aconteceu uma situação de saúde. A igreja se reúne, parece que 1 dia, 2 dias, 1 semana, o sobrenatural acontece. Não, a pessoa está resfriada em casa, está acamada em casa, a igreja ora, parece que acontece alguma coisa. Isso é maravilhoso. Outras vezes eu já experimentei isso na igreja local, a gente se reunido, não, vamos orar para aquela pessoa. As coisas acontecem. Por que será que acontece? Porque a chave foi ligada. A chave está com a igreja do Senhor na terra. Quando liga, é um canal direto. O impossível acontece, portas são abertas. Sabe aquele momento, né? Que você fala assim, ô irmão, ora por mim, porque eu tô precisando de um emprego. Pastor, ora por mim, por uma situação na família. Aí o pastor, olha, não, vamos orar aqui pelo irmão, parece que flui as coisas. Mas por que flui, pastor? É porque é um princípio bíblico, quando a gente se reúne no nome dele, a gente liga a tomada. Quando a gente liga a tomada, coisas sobrenaturais acontecem. Por isso que o diabo quer fazer, sabe o quê? É deixar a gente desunido, porque ele sabe que a gente unido no nome de Jesus, colocando Jesus como principal, nada pode parar, nada pode parar. O impossível acontece e como a palavra de Deus nos mostra o quê? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, unida e fortalecida. Por isso que cada vez mais nós precisamos o quê? Estar unidos. Nós precisamos estar o quê? Em unidade, orando no nome de Jesus, intercedendo no nome de Jesus, crendo que nós podemos trazer o céu para a terra, porque as chaves do reino estão sobre as nossas vidas. Você entendeu isso? Então vamos dar continuidade, estamos chegando já na metade da nossa aula. Se a gente entendeu que a igreja é poderosa, a igreja não é fraca e nós fazemos parte desse corpo, a igreja é vencedora e nada pode deter a igreja de Jesus Cristo. O que acaba detendo a igreja de Jesus Cristo é o quê? É a desunião. Quando a gente se reúne para falar mal dos outros, para fofocar, e a gente não consegue perceber que a gente precisa se ligar às chaves do reino, porque coisas sobrenaturais acontecem. Mas a igreja de Jesus Cristo, Paulo ele vai falar
que é um mistério. E a gente vai entender que mistério é esse agora. Sabendo que a igreja é poderosa, a gente vai entender o porquê ela é poderosa. Então, abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos lá em Efésios, capítulo 3. Aleluia. Deus é bom demais. Eu tenho certeza que Deus está fazendo você crescer nessas verdades do que é ser igreja. Vai lá em Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz assim: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Olha o versículo 9. E esclarecer toda a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, sublinha isso na sua Bíblia, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Versículo 11, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Aleluia. O porquê a igreja é poderosa? O porquê que a igreja é poderosa é porque a igreja, ela é um plano original de Deus na eternidade. Eu quero que você guarde a frase que eu vou falar agora, que eu anotei aqui. A igreja, ela não é um acidente. Ai, aconteceu isso, Jesus formou a igreja. Não. A igreja, ela foi projetada na eternidade com Deus. Antes de existir o mundo, antes de existir Adão e Eva, na eternidade. É difícil a gente compreender isso. Na eternidade, pastor, mas o que é eternidade? Antes de tudo, Jesus já tinha criado a igreja, Jesus já tinha dado todos os parâmetros, todos os princípios para a igreja, porque a igreja não é um acidente. Ela foi criada e formada no coração de Deus na eternidade. E por isso que ela é poderosa, porque ela nasceu do coração de Deus. E Paulo aqui em Efésios capítulo 3, ele vai mostrar pra gente que Jesus, Deus, ele não mostrou isso claramente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente não encontra a palavra igreja, a gente encontra, claro, a reunião, a Assembleia dos Santos, que seria ali o povo de Israel, mas a gente não encontra isso. Mas o Antigo Testamento dá pistas do que Deus queria. E sabe o que Deus queria? Salvar a todos, abençoar a todos que fossem crer nele. E como que ele faria isso? Através de um povo que ele criou para si. Qual foi esse povo no Antigo Testamento? O povo de Israel. Através da semente de Abraão, Deus estaria o que? Ele criando um povo exclusivo dele, na qual ele ia dar diretrizes e ia dar lei. Só que o plano original de Deus não era parar em Israel, era que todos os povos, todas as nações pudessem receber esse Deus. Israel entendeu que eles eram o quê? Era o povo exclusivo de Deus. Eles eram muito egoístas. E não, Deus é para mim, só por mim, nós temos a lei, nós temos tudo. Mas não é isso. Porque o plano original de Deus era criar um povo. Não apenas um Israel, uma nação, mas criar um povo dele, que fosse a expressão da glória dele aqui nesse mundo, aqui nessa terra. E quem era esse povo? Era a igreja de Jesus. E Paulo aqui em Efésios capítulo 3... está mostrando que esse plano ficou oculto. Tinha algumas pistas no Antigo Testamento, mas estava oculto. Nem anjos, nem o diabo sabia sobre a igreja, nada sabia. Mas no momento que Jesus morreu e ressuscitou por nós, mediante ao seu sangue maravilhoso, que nos aproximou de Deus, agora Jesus uniu o povo de Israel e nós, os gentios. Para quê? Para formar um único povo, que é a igreja de Jesus aqui na terra. Talvez você já ouviu essa palavra gentios. Então o que é gentil, pastor? Se você está anotando, anota isso. Gentios eram os povos, era todo povo que não era judeu. Vou repetir. Gentil na Bíblia é todo povo que não é judeu. E quem são os gentios hoje? Eu e você. Nós não somos israelitas de sangue, de parte judaica, mas nós somos gentios. Então, pastor, se a gente é gentil, então a gente tem menos bênçãos? Não! Porque a intenção de Deus era o que? Era a igreja, que era juntar o povo de Israel e os gentios num único só e formar um corpo. Através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a união. Então assim formou a igreja. Mas ninguém sabia desse mistério.
A palavra mistério significa, nota bem isso, algo que está oculto, que está obscuro. E Jesus revelou esse mistério. Na verdade, hoje, em 2020, não existe mais mistério. Na verdade, tudo foi revelado por Deus. O mistério que estava escondido era o quê? Era a igreja. Só que Jesus revelou para nós através da morte do seu filho. E por isso que a igreja de Jesus, a igreja é a glória do mistério de Deus. Quero que você anote isso, que é maravilhoso. A igreja é a glória do ministério de Deus. E por que disso? Porque através da igreja, Deus revela o quê? A sua multiforme sabedoria. E quando essa palavra está aqui, multiforme sabedoria, eu quero que isso está se referindo a um diamante. Sabe aquele diamante lindo, brilhoso? Então, essa multiforme, esse diamante maravilhoso, com várias facetas, com vários lados, lapidado, mostrando, sabe o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus é a igreja dele aqui nessa terra. Nós, como igreja, mostramos ao mundo que a glória de Deus, o povo de Israel, Israel e os gentios juntos, refletindo que a glória de Deus. Como é maravilhoso, como meu coração enche de alegria saber que nós, não porque merecemos, mas por causa da graça dele, fazemos o quê? Parte desse corpo, fazemos parte da igreja de Jesus. Então igreja não é um ato religioso que você vai domingo, você vai dia de semana. Igreja não é dizer eu sou da igreja tal, da igreja Y. Igreja é muito mais além. Igreja é a glória de Deus aqui nessa terra maravilhosa, aleluia. E o maravilhoso é que agora, através da igreja, mostra o quê? A multiforme sabedoria de Deus. E o versículo 10 diz assim, no finalzinho, ó. A sabedoria se tornasse conhecida dos poderes da autoridade, mostrando que o diabo não sabia. Na verdade, houve um espanto de Satanás e seus anjos. Peraí, Jesus morreu, agora tem uma igreja. O diabo e seus anjos ficaram na plateia, olhando no palco a igreja de Jesus. Aí, eu creio que o Lúcifer falou para os seus anjos, aí gente, eu não sabia disso, ninguém sabia disso, agora Deus forma uma igreja com vários povos que glorificam a Deus, eles ficaram espantados. E até hoje o diabo fica assim. Por isso que o diabo tenta atacar tanto a igreja. O sistema desse mundo que é controlado por Satanás tenta tanto atacar a igreja de Jesus. Por isso que dentro da igreja de Jesus acontecem algumas coisas que a gente fala, por que acontece isso na igreja, pastor Diego? É porque o diabo tenta atacar, tenta de qualquer jeito, porque ele não quer que a glória de Deus se manifeste aqui na terra. E é isso que a palavra de Deus está falando com a gente. Ele não quer. Por isso que a igreja é tão atacada, por isso que existe problemas, existe às vezes muita desunião. Por que disso? Porque o diabo não quer que a igreja de Jesus cresça e que a glória, que a luz de Deus venha brilhar em meio às trevas, que é esse mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela é poderosa. Ela é invencível e você faz parte disso. Se você recebeu essa palavra hoje, você tem que se levantar e se posicionar. Não, eu sou essa igreja invencível e poderosa. Eu faço parte do corpo de Jesus. Eu sou invencível em Cristo Jesus. Isso é a igreja e por isso que ela é poderosa. A partir disso, a gente entende porque acontece muita coisa na igreja. E uma das coisas que acontece infelizmente na igreja é problemas, situações entre irmãos, contra irmãos, desunião. Por que acontece isso? E é isso que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Então eu te espero aqui na próxima semana que a gente vai começar a ver por que acontece desunião, pastor. A gente vai ver a partir da próxima aula. E eu quero concluir hoje dizendo uma coisa. Nós somos a igreja de Jesus. Nós, porque somos a igreja, somos poderosos e invencíveis. Nada pode parar a igreja de Jesus aqui na terra. O mistério já foi revelado, que é a igreja de Jesus aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe. Coloque essa palavra no seu coração. Não deixe de dar o seu like aqui embaixo. Ajuda muito esse canal. Fazer o seu comentário. E você já sabe que na próxima semana estamos aqui. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim ou mande uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp Escola da Fé. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana.